Olá, meu nome é Fábio Takeda, sou médico radiologista, fiz neuroradiologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo e sou criador do Neuroimagem na Prática. Deixa eu te contextualizar para você entender a dinâmica do vídeo que você vai ver agora. Tá? Este vídeo é uma gravação do encontro semanal ao vivo que eu tenho com os alunos do Neuroimagem na Prática. Antes da reunião, eles tiveram acesso já ao exame completo no PACS, então eles tiveram a oportunidade de tentar interpretar por conta própria, e daí a gente faz o encontro ao vivo, né? É uma das atividades do treinamento. Então a gente faz esse encontro ao vivo para discutir e tentar chegar no mesmo raciocínio final. Espero que a discussão seja útil para você e se ficar qualquer dúvida pode deixar seu comentário aqui embaixo ou se preferir pode mandar um direct também para mim por Instagram, tá bom? Um grande abraço, espero que te ajude e bom vídeo. Então pessoal, como de costume, vamos aqui fazer a discussão dos casos do Neuroimagem ao vivo. Hoje é o Neuroimagem ao vivo número 21, são 2 exames. Quem quiser participar pode me mandar mensagem, quem tiver vergonha pode mandar mensagem no privado e quem for mais desinibido, ficar mais à vontade em se expor, pode abrir o áudio e participar da reunião, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Primeiro exame número 1 do Neuroimagem Imagem ao Vivo 21. Alguém gostaria de mandar hipóteses diagnósticas, descrever o que está acontecendo aqui neste exame? Não tem pegadinha, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o pessoal está mandando aqui as hipóteses diagnósticas. Hematoma subdural em fase subaguda, né? Subaguda porque tem uma densidade bem semelhante aqui ao córtex cerebral. E me diz uma coisa, por que subaguda, hein? Alguém sustenta aí o diagnóstico? Só para ver se está todo mundo alinhado com o raciocínio. Quais são as regrinhas, quais são as características que estão vendo aqui que sugerem hematoma subdural subagudo? Subdural, né? Subdural. Tá, mas por que hematoma subdural? Eu quero só que reforçar aqui e deixar bem claro antes de passar para o próximo ponto do exame. Formato lentiforme, epidural, não respeita suturas. Essa é uma boa dica, né? Não respeita suturas cranianas. Né? Aqui, nesse ponto, ó, correndo as imagens, consegue ver o trajeto da sutura coronal, separando o osso frontal dos ossos parietais. E o hematoma subdural, ele não respeita os limites das suturas cranianas, né? Porque ele está passando por baixo da dura mater, como o próprio nome diz. Caso alguém tenha dificuldade para o hematoma subdural subagudo, às vezes tem um pouco mais difícil de ser localizado. Então, está exatamente aqui o limite entre o hematoma subdural e o parênquima encefálico. Então, reparem que a densidade do hematoma ele fica muito semelhante ao córtex cerebral. Então, ferramentas como janelamento podem ser importantes para a identificação do hematoma. Né? E o hematoma epidural, devido à restrição da expansão do hematoma pela dura mater, que é firmemente aderida, né, a calota craniana, normalmente vai ficar com um aspecto chamado de biconvexo, uma convexidade da calota craniana, outra convexidade na superfície da dura mater, sendo descolada da calota craniana, enquanto que o hematoma subdural ele se espalha livremente porque não tem essa resistência. O que vai ser ponto de resistência para o hematoma subdural vão ser os pontos de reflexão da dura mater, como a foice cerebral, e eventualmente o hematoma subdural ele pode escorrer aqui e acompanhar esses limites das reflexões da dura mater. Tudo bem. Não é um caso sobre isso, tá? Podem ficar tranquilos. Que tipo de repercussão que esse hematoma está causando sobre o parênquima? Como vocês descreveriam, além do hematoma? Ou descreveriam só hematoma subdural, ponto, próximo exame? Desvio da linha média, tá? A gente pode descrever desvio da linha média ou também herniação subfalcina, né? Deixa eu reformatar aqui no plano coronal, vai ficar mais fácil de a gente identificar. Deixa eu angular os cortes aqui. Então, a gente tem desvio da linha média no compartimento supratentorial, acima da tenda cerebelar, que via de regra corresponde, então, a uma herniação subfalcina, abaixo da foice cerebral, localizada aqui na foice fissura interhemisférica, né? E então tem esse desvio de estruturas da linha média. O que mais? Tem um efeito compressivo sobre o parênquima, resultando em apagamento dos sulcos entre os giros corticais, né? Geralmente esse efeito compressivo dos hematomas
extraxiais, ele promove apagamento do sulcos. Olha como está mais nítido aqui, como é mais facilmente, são mais facilmente identificados os sulcos entre giros corticais no hemisfério cerebral direito, quanto que no hemisfério cerebral esquerdo a gente tem um apagamento dos sulcos corticais. Né? Que mais? Efeito de massa sobre o parênquima adjacente, diminuição da amplitude dos sulcos regionais, moldagem do sistema ventricular, certo? Tem um colapso parcial aqui do ventrículo lateral esquerdo, né? Olha só o átrio ventricular. Cadê o átrio ventricular esquerdo? Está todo colabado aqui, né? Eu vejo só algumas calcificaçõezinhas aqui do plexo coroide, né? Mas o átrio ventricular está bem menor, né? O aspecto posterior do corpo do ventrículo lateral esquerdo está menor e o terceiro ventrículo também tem um colapso parcial do mesmo. E herniação uncal, isso mesmo, tem herniação uncal. E esse aqui vai ser um passo importante para a gente entender o segmento do caso. Né? Deixa eu aproveitar uma imagem aqui do segundo caso, do neuroimagem 2021, mostrando a herniação uncal. O uncus, esse aspecto mais anterior aqui, o giro parahipocampal, né, que corre no lobo temporal mesial, ele termina anteriormente aqui na região do uncus, que se projeta nessa cisterna, localizada anteriormente ao pedúnculo cerebral, que é chamada de cisterna crural, né? Então, essa protuberância aqui no lobo temporal mesial que se projeta e ocupa parcialmente essa cisterna, se chama uncus, né? E tem algumas relações anatômicas importantes aqui, né? Quais são as relações anatômicas do uncus, aqui na região da cisterna crural? Geralmente, uma herniação do uncus, que tipo de repercussão pode ter? Artéria cerebral posterior. Muito bem. Então, o uncus, olha, ele tem uma íntima relação, além da artéria cerebral posterior, tem uma íntima relação com o nervo vestíbulo coclear, né? Repara como o nervo vestíbulo... desculpa, estava vendo o exame agora há pouco de vestíbulo coclear. Relação com o nervo oculomotor, né? O nervo oculomotor, ele sai aqui da cisterna interpeduncular e ele corre aqui, ó, muito próximo ao uncus, né? Então, o uncus, quando ele hernia por um efeito compressivo, por uma lesão expansiva, por qualquer que seja o motivo, quando ele hernia mais medialmente, ele facilmente comprime o nervo oculomotor, podendo ter repercussões clínicas relacionadas à compressão desse nervo craniano. E também pode, olha só como é íntima relação com a artéria cerebral posterior. Olha só como a artéria cerebral posterior direita, encostada aqui na região do uncus, né? Então, uma complicação conhecida da herniação uncal é uma isquemia da artéria cerebral posterior. Enquanto que uma herniação subfalcina, né, a artéria cerebral anterior, ela corre, ela tem íntima relação com as estruturas que passam aqui por baixo da foice cerebral. Então, as herniações subfalcinas, elas podem ter complicações de isquemia das artérias cerebrais anteriores e ramos, enquanto que uma herniação uncal pode estar associada à compressão da artéria cerebral posterior. Muito bem. De achados adicionais, a gente tem aqui... O que é isso aqui, pessoal? Sim, nesse caso nós temos dois tipos de herniações. Herniação subfalcina, né, que são os desvios das estruturas da linha média, aqui no compartimento supratentorial, e também herniação uncal. Herniação uncal, a gente pode colocar dentro de um grupo de herniações transtentoriais descendentes, que podem ser laterais ou centrais, sendo que as laterais podem ser anteriores e posteriores. Aqui no lobo temporal mesial, a gente tem estruturas que podem herniar o uncus mais anteriormente, então pode ser chamado também de herniação transtentorial lateral anterior, e o giro parahipocampal, né, mais posteriormente, que seria uma herniação transtentorial descendente lateral posterior. Na prática, a gente não usa muito isso, né? Fala geralmente de herniação uncal, e quando é mais difuso, pode descrever como herniação transtentorial descendente, mas só para entender que a gente está falando da mesma coisa quando estiver utilizando diferentes termos. Uma cisterna magna, né? Tenho então uma mega cisterna magna aqui, e às vezes é meio chatinho na prática, né? A gente fica na dúvida, será que está um pouquinho retificado ou não? Quando eu fico nesse aspecto meio limítrofe, eu tendo a descrever presença de mega cisterna magna, não sendo possível afastar a presença de cisto aracnoide, pequeno cisto aracnoide.
Não que vai fazer muita diferença no ponto de vista clínico, de conduta do paciente, mas só para deixar claro que pode ter essa dúvida mesmo, né? Presença de megacisterna magna, que é essa dilatação desse espaço licórico no aspecto posterior e inferior aqui da fossa posterior. Como tem uma leve retificação, eu escreveria aqui que não dá para afastar a presença de pequeno cisto aracnoide associado. Tem algumas calcificação de plexo coróide, calcificação de abeno, calcificação de glândula pineal. Então, são esses achados adicionais. Então, esse aqui, o primeiro exame, então, são 2 exames do mesmo paciente. Tá? O primeiro exame de 2017, esse primeiro exame que foi realizado um mês após um traumatismo crânioencefálico. E, no momento do primeiro exame, ele tinha um hematoma subdural com injeção subfalcina contralateral e injeção uncal. E esse exame aqui foi feito no controle, né, um exame de controle, 3 anos, um pouco mais de 3 anos após esse primeiro exame aqui, que é a tomografia. Então, foi feita uma ressonância de controle. Já nesse controle, o paciente tinha como queixa déficit de memória e alteração visual. Tá? Então, eu quero que vocês entrem comigo na viagem aqui do raciocínio, né, do que aconteceu no compartimento intracraniano desse paciente. Né? Então, o que é aparentemente um caso extremamente simples, o caso da rotina, a gente pode extrair várias informações anatômicas, várias informações de possíveis fisiopatogenias envolvendo o encéfalo aqui desse paciente. Tá? Então, enquanto o pessoal vai mandando as mensagens aí das hipóteses diagnósticas do que pode estar acontecendo, vou descrevendo algumas alterações menos relevantes. Né? Tem um orifício de trepanação, possivelmente relacionado à drenagem, né, do hematoma subdural, aqui no osso frontal à esquerda. Eu sei que é o osso frontal porque está anterior aqui à sutura coronal. Né? Olha só a sutura. As suturas cranianas têm esse aspecto aqui de zigue-zague aqui, né? Então está anteriormente à sutura coronal, portanto é um orifício de trepanação no osso frontal à esquerda. Tem um leve espessamento pacmeníngeo subjacente. Esse espessamento pacmeníngeo subjacente pode acontecer em pós-operatório, em paciente pós-trauma, e pode persistir por anos. Né? A gente pode ver aqui esse espessamento bem linear e tênue, né, na imagem volumétrica pós-contraste, e podemos ver também aqui no coronal T1 com técnica de supressão de gordura pós-contraste, um fino realce pacmeníngeo subjacente aqui ao orifício de trepanação. Bem discreto, né? Bem discreto. Mandaram aqui uma descrição no chat. Dilatação do corno posterior do ventrículo lateral esquerdo com edema adjacente. Tem uma pequena lacuna adjacente na parte posterior. Vou falar aqui, ó. Então, vamos lá. Edema, né? Talvez você tenha pensado em edema pelo hipersinal aqui no T2 e flare. Mas sempre que a gente vê uma área de hipersinal com efeito atrófico, e por que eu digo que tem um efeito atrófico aqui? Porque tem uma dilatação aqui do corno occipital. Eu entendi, né? Realmente, se você for avaliar de forma isolada, der um zoom, for avaliar de forma isolada aqui, eu poderia pensar como possibilidade de uma dilatação ventricular associada a um edema periventricular. Né? Mas eu vejo que tem um hipersinal só adjacente aqui nessa região, né? Ao aspecto posterior aqui do ventrículo lateral esquerdo, e com efeito atrófico. Então, eu tenho um efeito atrófico nesse parênquima puxando as paredes do sistema ventricular para fora. Né? Então, isso me faz pensar mais numa alteração de aspecto sequelar aqui nesse parênquima, com efeito atrófico puxando as paredes do sistema ventricular. Tá certo? Todo mundo entendeu esse raciocínio? Encefalomalácia cística. Um pequeno detalhe. Eu descreveria como encefalomalácia cística se tivesse grandes áreas isointensas ao líquor. Tá? Talvez essa região aqui, mas isso aqui me dá uma impressão mais de uma septação aqui no interior do aspecto posterior aqui do sistema ventricular. Tá? Então, eu pensaria mais numa gliose acometendo
essa região com hipersinal aqui em FLAIR e T2. No território da artéria, então, mandaram aqui. Então, tem uma área de gliose no território da artéria cerebral posterior esquerda com expansão ex vácuo, né, ou dilatação compensatória do sistema ventricular adjacente. Outra mensagem, parece uma área de gliose que puxou o ventrículo. É isso mesmo. Então, e daí complementando aqui, né, lesão vascular isquêmica sequelar. Mandaram uma resposta correta aqui já no privado, né? Mas só para ver se está todo mundo alinhado com esse raciocínio. Então parece ser uma sequela isquêmica no território da artéria cerebral posterior aqui, à esquerda, né? É uma coincidência isso aqui ou tem relação com as alterações que a gente viu na tomografia anterior desse paciente? Justificável pela herniação cal, né? Então, mais uma vez, reforçando aqui o quadro evolutivo, uma provável, não dá para jurar de pé junto, pode ser coincidência que teve uma isquemia no território cerebral posterior, sendo que teve herniação cal prévia, né? Pode ser uma coincidência, mas é mais provável, né, que diante desse contexto, desse quadro radiológico prévio aqui do paciente com herniação cal, ele tenha, isso aí tenha resultado numa isquemia no território, em parte pelo menos, né, do território da artéria cerebral posterior à esquerda. Quais estruturas, mais especificamente, estão sendo acometidas? Isso aqui é importante, né, para, na hora, principalmente quem for radiologista, na hora de escrever, para ter uma correlação clínico-radiológica. Está pegando o cúneo, né? Aqui está meio destruído o parênquima, então ajuda se a gente colocar no lado normal. Então está pegando o cúneo ou cúneos, né? Que é a superfície medial aqui do lobo occipital. Que mais? Está pegando aqui para baixo também, né? Para baixo desse sulco aqui, que é o sulco calcarino. A gente tem um comprometimento do quê? Giro lingual, muito bem. Giro lingual. Além disso, tem acometimento do quê aqui? Aqui está o limite, o sulco parieto occipital, né? Para frente do parieto occipital, tem um pouquinho de acometimento do quê aqui? Isso, ó. Acometimento da visão. Tem acometimento da visão por ter envolvimento do córtex visual primário aqui na superfície medial do lobo occipital, né? Tanto acima do sulco calcarino como abaixo do sulco calcarino, né? Só fazendo uma rápida revisão aqui, lembrando que o quadro clínico a gente tem que pensar sempre de forma cruzada, né? Então, o acometimento do lobo occipital esquerdo vai comprometer os campos visuais à direita do paciente, e lesões acima do sulco calcarino geralmente está relacionado a comprometimento de quadrantes inferiores, e lesões no giro lingual ou abaixo do sulco calcarino está relacionado ao envolvimento de quadrantes superiores. Certo? Então, além do cúneo, do giro lingual, a gente tem envolvimento aqui do pré-cúneo também, né? Essa região aqui da acometida está no pré-cúneo. E aqui a gente tem uma lesão também no aspecto posterior do giro do cíngulo. O hipocampo me dá uma dúvida aqui se teve uma lesão direta pela injúria isquêmica ou se tem uma alteração secundária, né? Quando a gente compara aqui o aspecto posterior dos hipocampos, eu vejo que realmente existe uma assimetria, né? O hipocampo esquerdo aqui, ó, a cauda do hipocampo principalmente está bem menor quando a gente compara com o hipocampo à direita, né? E já o giro para-hipocampal, vamos ver se o giro para-hipocampal está acometido. O giro para-hipocampal é esse giro que fica logo adjacente aqui à formação hipocampal. A gente pode ir correndo posteriormente. Eu acho que o comprometimento pela isquemia está mais no aspecto posterior do giro occipitotemporal medial, né? O giro occipitotemporal medial, o giro para-hipocampal anteriormente e giro lingual posteriormente. Tem um comprometimento principalmente do giro lingual. Agora, então, essa alteração aqui no córtex do lobo occipital, principalmente na superfície medial, né, onde fica o córtex visual primário, justifica o quadro clínico de alteração visual.
E agora, e o déficit de memória desse paciente? O que pode estar justificando esse déficit de memória? O que vocês acharam? Então, mandaram aqui para mim, ó, uma possível explicação do comprometimento de memória é uma atrofia do hipocampo esquerdo. Realmente, tem uma atrofia do hipocampo esquerdo. Vamos olhar aqui no coronal T1, né, com cortes paralelos ao tronco cefálico. Mais ou menos, né? Ficou mais ou menos paralelo ao tronco cefálico. Olha só aqui um achado adicional, né, que talvez alguém tenha notado, talvez não. A gente tem um defeito de segmentação vertebral. Se você identificou esse defeito de segmentação, essa fusão congênita, então parabéns, é um sinal de que você está olhando por fora do crânio antes de partir para o compartimento intracraniano. Aqui a gente tem uma fusão congênita, né, entre C2 e C3. A vértebra C2 está aqui, cadê? Daqui para cima, né? Processo odontoide, corpo vertebral aqui para baixo, e aqui o corpo vertebral de C3. Ah, não tem importância clínica. Não tem importância clínica, mas quando você começa a perceber que está identificando, está descrevendo esse tipo de alteração, aí você vai deixar de... você vai começar a identificar daí lesões neoplásicas secundárias, acometendo eventualmente vértebras cervicais, né? E posteriormente eu vejo fusão aqui dos arcos vertebrais, né? De C2 e C3. Então, aqui, ó, corte paralelo ao tronco cefálico, a gente vai num aspecto mais anterior dos hipocampos, não é na região da cabeça do hipocampo, então nesse corte que a gente pode fazer uma avaliação, né? E eu tenho um alargamento aqui, ó, da fissura corioidea ou corioideia à esquerda, bem como do corno temporal do ventrículo lateral. A gente poderia classificar aqui com um MTA grau 2, que é considerado alterado para a faixa etária do paciente. E é só isso que justifica a alteração de memória desse paciente? Eu poderia eleger 2 títulos para essa reunião ao vivo aqui, né? Um possível título seria o que está acontecendo com o cérebro do paciente, e outro possível título seria alteração de memória além dos hipocampos, né? Alguém reparou alguma alteração? Alguma outra alteração que justificaria esse quadro de déficit de memória do paciente? A parte posterior do giro do cíngulo. Parte posterior do giro do cíngulo. Por que a parte posterior do giro do cíngulo poderia justificar essa perda de memória? Além da atrofia hipocampal, né? Circuito de Papez. Muito bem, é isso mesmo, circuito de Papez. Mas antes de ir para o circuito de Papez, olha só, além do hipocampo e do circuito de Papez comprometido, a gente tem também uma atrofia encefálica mais proeminente aqui no hemisfério cerebral esquerdo, né? Ó, todo o hemisfério cerebral esquerdo aqui no coronal fica evidente, né, que os sulcos entre os giros corticais estão mais proeminentes. Olha o sulco lateral esquerdo aqui, né? Olha os sulcos entre os giros temporais, na região frontoparietal também. Então, todo o hemisfério cerebral esquerdo, de modo geral, ele está mais atrofiado do que o hemisfério cerebral direito. Alguma possível explicação nisso aqui, no paciente pós-trauma? Então, no paciente pós-trauma, isso aqui já está bem caracterizado, tanto em estudos em animais quanto em estudos em humanos, que o paciente com TCE, além das alterações macroestruturais, né, hematomas, contusões hemorrágicas, até mesmo a lesão axonal traumática, a gente tem alterações microestruturais em que ocorre uma série de alterações microestruturais, mas inclusive depósitos de proteínas de modo muito similar ao que ocorre em doenças neurodegenerativas, inclusive com proteínas similares às que a gente já observa nas doenças neurodegenerativas mais tradicionais, como depósito de proteína tau, depósito de proteína beta-amiloide e depósito de TDP-43. Então, o paciente, mesmo paciente que não tem uma alteração extensa, né, com sequelas de contusões, alterações mais evidentes, o que pode acontecer no encéfalo do paciente com TCE? Ele pode ter um processo de atrofia progressiva, né? Esse processo de atrofia ocorre por um processo neurodegenerativo associado ao trauma,
né? Então, tem vários estudos com animais, por exemplo, batendo em cabeças de ratinhos, coitados, né? E eles observam o depósito dessas proteínas, das mesmas proteínas que a gente observa em doenças neurodegenerativas. Então, a possível explicação, e faz sentido aqui nesse paciente, né, uma vez que a gente teve esse hematoma subdural aqui no hemisfério cerebral esquerdo, então nos faz pensar que teve um comprometimento mais importante no hemisfério cerebral esquerdo e de forma crônica teve uma atrofia do hemisfério cerebral esquerdo. Uma outra possível explicação, porém menos provável, né, que o paciente tem uma pequena lesão talâmica à esquerda. Né, e vira e mexe eu vejo pacientes com lesões talâmicas, às vezes lesões hemorrágicas. Tem um clássico na radiologia, que é o germinoma, né, acometendo o tálamo e núcleos da base, cursando com hemiatrofia cerebral ipsilateral. E uma possível explicação para essa associação, né, que o tálamo ele possui diversas conexões corticais, né, então a lesão talâmica poderia resultar na evolução com uma hemiatrofia cerebral. Mas a lesão talâmica é muito pequenininha aqui, então acho que o mais provável é que seja uma hemiatrofia cerebral associada a esse trauma prévio. Então, essa hemiatrofia cerebral ela poderia também justificar, né, esse quadro de déficit de memória, mas mais provavelmente por envolvimento do circuito de Papez. Uma dessas estruturas é o hipocampo. Vamos revisar aqui, então, né, o circuito de Papez. Como que é o circuito de Papez? Para quem... esse aqui é um tipo de anatomia que acho que vale a pena repetir. Né, já foi discutido em outro encontro. Qual foi o encontro aqui? Deixa eu só revisar. Foi no... Tá escrito na live 5, tá? Na live 5, quando a gente faz uma revisão do Fornix, eu comento sobre o circuito de Papez, mas vamos fazer uma rápida revisão aqui. Então, o circuito de Papez, ó, aqui está o hipocampo. Vamos começar a partir da formação hipocampal. Formação hipocampal. Então, está nessa altura. Eu não vou conseguir pegar todas as estruturas no corte só, então eu vou projetar todas as estruturas aqui nessa imagem. Então, a gente vai começar o circuito de Papez na região da formação hipocampal, mais ou menos aqui nessa projeção, né, correndo junto, se conectando aqui à formação hipocampal. Posteriormente, a gente tem o fornix, né, que ele se eleva, ele tem uma trajetória ascendente aqui, mas posteriormente no pilar do fornix. Depois a gente tem o corpo do fornix, que ajuda a compor o teto do terceiro ventrículo. Mais anteriormente, ele desce na coluna do fornix até a região aqui do corpo mamilar. A partir do corpo mamilar, ele vai emitir projeções para o núcleo talâmico anterior, e do núcleo talâmico anterior ele vai se conectar com o giro do cíngulo, né? E o giro do cíngulo vai vai voltar essa informação, né, do giro do cíngulo, que vai se comunicar, por sua vez, com o giro parahipocampal, aqui no lobo temporal mesial, e através do córtex entorrinal, logo adjacente ali à formação hipocampal, a gente fecha o circuito de Papez. O circuito de Papez, inicialmente foi descrito como um circuito relacionado às emoções, né? Mas hoje sabe-se que ele é muito importante para a memória, né? Para a formação da memória. E qualquer lesão nesse trajeto aqui do circuito de Papez pode ter um comprometimento da memória. Então, a gente tem que parar de ficar focado, né, em investigar só hipocampo, né, no paciente com déficit de memória. A gente tem que ampliar um pouco mais o nosso leque de as nossas ferramentas, né, as nossas armas, o nosso repertório, né, a gente tem que ampliar o nosso repertório para conseguir fazer uma avaliação mais ampla do paciente com déficit de memória. Eu vou dar um outro exemplo aqui, daqui a pouco, para ilustrar a importância do conhecimento do circuito de Papez. Ficou alguma dúvida desse circuito? Então, formação hipocampal, a gente pode seguir aqui mais uma vez para fixar esse conhecimento. A gente pode pegar a imagem volumétrica, por exemplo. A gente começa aqui na formação hipocampal, pegar lá, está preservado, né? A formação hipocampal, aí tem o alvéolus, né, que se continua posteriormente como o fornix. Aqui o fornix a gente vai conseguir ver melhor no lado direito a partir do corpo do fornix, compondo aqui parte do teto do terceiro ventrículo.
Aí ele forma um arco, né? Mais anteriormente ele desce com o pilar do fornix ou do fornix. Aí o pilar vai descendo, vai descendo, vai descendo e vai terminar lá no corpo mamilar. A partir do corpo mamilar, ele vai se comunicar com o núcleo talâmico anterior através do trato mamilotalâmico. Então, daqui a gente vai subir de novo, ele vai acompanhar aqui a superfície do terceiro ventrículo até essa região anterior e medial do tálamo. Deixa eu desenhar aqui. Região anterior e medial do tálamo. Mais ou menos aqui nessa região fica o núcleo talâmico anterior, que por sua vez se conecta aqui com o giro do símbolo, que dá a volta e desce de novo ali até a formação hipocampal, fechando o circuito de Papez. A gente pode estudar o circuito de Papez no plano axial, no plano sagital e coronal também. Ficou alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender esse circuito? Esse circuito é importante para a gente avaliar tanto o paciente com déficit de memória, quanto também para fazer avaliação de processos infiltrativos, né? Muitas vezes gliomas que infiltram essa região mais profunda do compartimento intracraniano, a gente pode ver o tumor infiltrando, se espalhando por essas estruturas, às vezes se manifestando clinicamente até com déficit de memória, né? Então é importante a gente saber quais são as estruturas que compõem o circuito de Papez, saber identificar no exame de imagem, para assim poder fazer a correlação clínico-radiológica. O que estaria alterado no circuito para dar a perda de memória desse paciente? Tá, então vamos lá. Primeiro, o hipocampo. Né? A formação hipocampal está reduzida, está com MTA2, que é considerado alterado para essa faixa etária, embora, né, possa... É bom correlacionar com a clínica, né? Um MTA2, porque pode ser, não necessariamente uma alteração patológica. Tem um comprometimento do giro do símbolo, né, que alguém já tinha comentado ali no chat, ó, o giro do símbolo, que faz parte do circuito de Papez. A partir do giro do símbolo, a informação vai passar de volta para o giro parahipocampal e através do córtex entorrinal fechar ali o circuito no hipocampo, né? E, além disso, olha só, aqui na imagem volumétrica, fica evidente uma assimetria também entre os corpos mamilares. A gente tem um corpo mamilar à esquerda mais reduzido, atrofiado. O que pode explicar essa redução volumétrica do corpo mamilar esquerdo aqui? Pela atrofia de todo o circuito de Papez desse lado. Pode ser uma degeneração anterógrada, né? Então a gente tem um comprometimento do giro do símbolo. Pode ter sido por um comprometimento do giro do símbolo que a formação hipocampal está atrofiada. Pode ter sido por um comprometimento parcial também do hipocampo, por essa injúria isquêmica, né? Uma vez que parte do hipocampo geralmente é vascularizado pela artéria cerebral posterior. Para quem tem dúvida sobre a vascularização do hipocampo, isso a gente discutiu na reunião ao vivo. Cadê? Neuroimagem ao vivo. Não estou achando aqui. Aqui, neuroimagem ao vivo número 6. Tá? Então está identificado como neuroimagem ao vivo 6 no PACS. E está disponível também na área de membros em parte de vídeos extras. Então, quem tiver dúvida sobre a vascularização do hipocampo, eu fiz uma revisão bem detalhada nessa reunião. Né? Então, a gente tem um comprometimento aqui do giro parahipocampal, pode ter atrofiado o hipocampo, e, por sua vez, né, por degeneração anterógrada, a gente pode ter um comprometimento aqui do corpo mamilar à esquerda, o que é o mais provável. Um diagnóstico diferencial, uma outra hipótese, que foi a primeira hipótese que eu tive, na verdade, e depois revisando um pouco melhor a anatomia, né, eu vi que eu estava enganado, seria uma degeneração do trato mamilotalâmico. Né? Então, a degeneração, quando a gente fala de degeneração transneuronal, a gente tem a degeneração walleriana, né? O que é a degeneração walleriana? A gente tem lá o corpo celular, o axônio. Então, o que acontece? A gente tem uma destruição em determinado ponto, a gente tem uma degeneração anterógrada, que é chamada de degeneração walleriana, via de regra anterógrada, né?
A gente pode ter degeneração também em diferentes neurônios, que é chamada de degeneração transneuronal, que pode ser anterógrada, né, no sentido da transmissão da informação, ou retrógrada também. No caso do trato mamilotalâmico, a gente pode ter um tipo de degeneração chamada de degeneração retrógrada, em que, a partir de uma lesão no núcleo talâmico anterior, a gente pode ter uma atrofia do corpo mamilar ipsilateral, né? Chamada degeneração do trato mamilotalâmico. Seria uma degeneração transneuronal retrógrada. Né? Então, aí depois eu bati o olho aqui e pensei, putz, tá afilado esse corpo mamilar, talvez possa ser uma degeneração do trato mamilotalâmico. Mas daí, revisando a anatomia, eu vi que, na verdade, essa lesão está muito lateralizada para se tratar de uma degeneração do trato mamilotalâmico. Então, mais provavelmente, seja um comprometimento por anterógrado mesmo aqui no circuito de Papez. Tá certo? Deixa eu compartilhar aqui um outro caso, só para ilustrar. Talvez alguns de vocês tenham visto já, talvez não. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma paciente de 20 e poucos anos de idade, não lembro se era 21, 23 anos de idade. Teve uma pequena lesão isquêmica, olha só aqui, ó, na região anterior e medial do tálamo direito. Né? E olha a consequência que ela teve. Ó. Teve uma degeneração do trato mamilotalâmico, uma atrofia do corpo mamilar ipsilateral. E o quadro clínico dessa paciente era de déficit de memória, né? Paciente de 20 e poucos anos de idade. Não sei exatamente a causa dessa pequena sequela isquêmica aqui, mas ela teve essa degeneração, que a gente pode ver, confirmar aqui através de sequências volumétricas, né? A gente vê o corpo mamilar esquerdo, o corpo mamilar direito a gente não está vendo. Talvez seja esse pontinho aqui seja um pequeno resquício do corpo mamilar direito. Né? Então é importante saber reconhecer a estrutura do circuito de Papez, saber que qualquer ponto de comprometimento do circuito de Papez pode resultar em déficit de memória no paciente, para a gente ampliar nosso repertório e não ficar restrito só à análise de hipocampo no paciente com déficit de memória. Tá certo? Uma dúvida, depois do trato mamilotalâmico e do núcleo anterior do tálamo, qual é mesmo o trajeto do circuito? Tá. Então, vou fazer mais uma vez. Ó. Formação hipocampal aqui. Formação hipocampal mais ou menos nessa altura, né? Só que mais lateralizado. Depois o fornix, ou fornice. Ele desce aqui na coluna do fornix até o corpo mamilar. Do corpo mamilar, eles comunicam com o trato mamilotalâmico para núcleos talâmicos anteriores. Deixa eu só ver aqui qual que é a projeção correta para ficar mais fidedigno. Colocar a ferramenta UH. Ó, fica mais ou menos aqui nessa região. A partir daqui, ele vai emitir conexões corticais com o giro do símbolo, que vai voltar a informação depois para o giro parahipocampal. E a partir do giro parahipocampal, deixa eu colocar a imagem coronal. Então, aqui fica o giro parahipocampal, né, adjacente à formação hipocampal. Bem nessa região cortical aqui, ó, fica próximo à tenda cerebelar, fica a região do córtex entorrinal. E aqui é o último ponto de conexão antes de voltar daí para a formação hipocampal. Por isso que o giro parahipocampal e o córtex entorrinal são o último, vamos dizer, ponto de parada, dizer assim, né? O último ponto de parada antes da formação hipocampal. Tá? Então, todo esse circuito aqui, ele está envolvido, até onde se sabe, né? Pelo menos a gente está sempre mudando, tendo novas informações, mas todo esse circuito aqui ele é importante para a memória. Como nesse outro caso que eu mostrei, né? O paciente tinha uma lesão em outro ponto do circuito de Papez, apresentando também déficit de memória importante. Aproveitando o caso aqui, ó, essa artéria vertebral aqui, o que vocês me dizem dela? Hipoplásica, isso mesmo. Hipoplásica. Hipoplásica, provavelmente, isso mesmo. Termina na artéria cerebral póstera inferior, porque eu tenho uma artéria cerebral póstera inferior proeminente até aqui no lado direito, né? Preciso confirmar com uma angiorressonância. O importante é não confundir, né? Você não visualizar a artéria vertebral de um dos lados com oclusão.
né? Quando você tiver oclusão, geralmente dá para enxergar a parede as paredes da artéria, a ausência de flavoide no seu interior. A gente vê com hipersinal no flare. Se for um quadro mais recente, a gente vê um marcado hipossinal, caso tenha um trombo aqui mais cranial na região visibilizada, né? E você pode utilizar também a seu favor aquisições volumétricas pós-contraste, como essa aqui, né? E a gente vê que tá fininho mesmo, né? Não tem um trombo ali ocluindo a artéria vertebral direita. Tá certo? Se alguém ficou com alguma dúvida nesse caso, algum achado adicional que não tenha mencionado, às vezes o foco a discussão nos achados principais acaba deixando de lado alguma coisa que para o diagnóstico do caso não foi tão relevante assim. Poderia mostrar a alteração na parte posterior do giro do símbolo, no axial? No axial, às vezes fica um pouco mais difícil, né, você se acostumar. Mas assim, se você lembrar da anatomia, né, do giro do símbolo, posteriormente, o aspecto posterior do giro do símbolo, ele vai ficar adjacente ao corpo caloso, né, ao esplênio do corpo caloso, e inferior ao precúneo, né? Então, aqui eu estou vendo o finalzinho do corpo caloso, aqui é a região do esplênio do corpo caloso. Vamos colocar a correlação aqui sagital e axial. Vou colocar a ferramenta de localização, eu estou clicando aqui a letra H no teclado, tá? Então, está localizado aqui o esplênio do corpo caloso. Esse giro aqui logo adjacente, ó, o aspecto posterior do corpo caloso é o giro do símbolo, né? Esse primeiro giro aqui adjacente ao corpo caloso. E aqui no sagital, e sempre você pode utilizar, não precisa ficar sofrendo não, tá? Tem que localizar no axial, você pode utilizar ferramentas do PAX, como a ferramenta de localização aqui, o H, ou então se tiver sequências volumétricas, né, como o sagital 3D pós-contraste, você pode fazer daí reformatação do MPR, né, e fazer a correlação do axial com sagital e coronal também, né? Dependendo da estrutura, fica melhor caracterizado no coronal. Ó, então, vendo a região cometida, toda essa região, a região posterior aqui, ó, que fica abaixo do precúneo, eu tenho esse comprometimento aqui do giro do símbolo à esquerda. Beleza. E daí pega para treinar. Não tô tendo dificuldade para ver todas as partes do giro do símbolo. Então pega um plano que você tem facilidade, tem imagem, tem o caso ali no PAX que é treinamento Fornix, né? Que tem um exemplo de anatomia. Então você pega ali, eu consigo ver bem no plano sagital. Coloca no plano sagital e começa a correr as imagens no axial e coronal para se familiarizar, né? Não ficar sofrendo tanto na sua rotina na hora de fazer essa avaliação anatômica.